Olá, seja muito bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Nunes e hoje a gente dá início a uma jornada, ao nosso curso de Pensamento A3 e a gente começa aqui no módulo 1, Introdução. Então, meu nome aí, você pode me seguir lá no LinkedIn, instrutor aí Daniel Nunes, e também tem o Sala do Kaizen lá no YouTube e o Sala do Kaizen também no Instagram. Bom, que é esse pensamento A3? O pensamento A3 ele é uma forma de pensar e agir cientificamente. Então, o que é o cientificamente? Né? Quando a gente pensa nisso, parece que é os cientistas lá e tudo mais, né? Mas aqui pensar cientificamente você faz os questionamentos e vai buscar evidência. Você parte do princípio que você não sabe das coisas. E ele é uma ferramenta de gestão e aprendizado. Então, conforme você vai se aprofundando naquele problema ou naquela oportunidade, você vai aprendendo. E ele é então um processo, uma ferramenta de aprendizado. Ele surgiu lá na Toyota e é a base do gerenciamento da Toyota. E ele é estruturado no PDCA. Então, nós vamos ver ao longo desse curso o que é o PDCA, que são 4 etapas. O P é de plan, de planejar, o D é de do, de executar, de fazer, o C é de check, né, de checar, e o A é do action, de agir conforme o resultado naquilo que você checa. Então você vai ver, né, nós vamos conversar ao longo desse curso e a gente vai entender cada etapa dessa dentro do nosso A3. Bom, ela é uma ferramenta bacana porque ela orienta um diálogo, ela força que você obrigatoriamente você vai ter que trabalhar em equipe e vai ter o diálogo. O ponto 2 ele te direciona e busca dar uma contramedida eficaz, que é aquilo que vai realmente resolver o problema. E ele trabalha muito com fatos. Então, você ir no Gemba, buscar o fato. Aqui tem uma passagem do livro Queen do John, que eu acho bem legal, porque ele fala que o A3 ele é uma manifestação visual de um processo conceitual de resolução de problemas que envolve, né, diálogo entre o responsável por um problema e outras pessoas de uma organização. Então reforça aquilo que estava no slide anterior, que é o diálogo. Então você é o dono de um problema, você vai ter que envolver outras pessoas para resolver aquele problema. E tem uma outra definição ali que ele fala assim, que quando você implementa o A3, você cria uma organização de cientista que melhora as operações e os resultados por meio de aprendizado constante. Então, de novo, né, reforça os dois pontos que estavam no outro slide. Então, ele é uma ferramenta de aprendizado, desenvolve os caras cientistas, científicos, vai atrás das causas e ele busca muito diálogo. O A3 ele é uma folha de 420 mm por 297 mm, ou seja, 42 cm por 29,7 cm. O importante não é a forma, mas o raciocínio envolvido, que é o que a gente vai aprender aqui. Então, tem uma linha de raciocínio, uma metodologia. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso dentro de um A3 para caber tudo ali, em uma página só. Mas, o mais importante do que isso é a metodologia, né? É o raciocínio. Bom, ele deve contar uma história e essa história deve ser persuasiva. Então, a pessoa que olha, ela tem que entender toda a história e tem que ser uma história boa. Ele é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver a nossa liderança e assim a gente desenvolver outras pessoas. Facilita muito a comunicação dos envolvidos, porque se você quer mostrar um problema para alguém, tu pega o teu A3, tu abre e se tiver uma história ali contada e uma história persuasiva, fica muito mais fácil para pessoas que não participaram daquela análise entender e até tomarem decisões. E, logicamente, né, com isso, ele traz uma compreensão profunda aí do problema. Importante, ele não é uma ferramenta de apresentação, mas sim ele é um PDCA que está dentro desse A3. Então, ele é uma ferramenta riquíssima e a prática, você tem que praticar muito, muito, muito para você desenvolver as habilidades e cada vez mais ter um A3 bem feitinho. Bom, a introdução, o modelo de A3 que eu vou trabalhar é esse daqui com vocês, são 7 etapas, e são 7 campos com 8 etapas. E o A3 eu gosto de fazer a leitura da seguinte forma, do lado esquerdo dele é tudo relacionado ao problema, caracterização, análise, certo? Tudo tu vai caracterizar. E do lado direito
é as coisas que tu vai fazer para solucionar o problema. Então, sempre enxerga o A3 desse jeito. Lado esquerdo é tudo relacionado ao problema e lado direito tudo relacionado à solução desse problema. O importante, então, primeiro, não existe um modelo fixo, isso que eu comentei, e também não é um formato que importa, e sim a mentalidade. Bom, o que é importante antes de eu começar qualquer A3? Primeiro é entender quem é o meu cliente. Então, eu preciso conversar com ele para entender qual que é a expectativa dele com relação àquele trabalho, qual é o indicador que ele quer ver melhorar. Então, ter isso é bem importante para o sucesso do teu A3, né? Aquela atendimento às expectativas. E o ponto 2 é a gente entender que pessoas e áreas devem ser envolvidas. Daí é uma análise do stakeholder, né? Quais são todas as pessoas que serão impactadas, quais eu tenho que comunicar. Então, a comunicação é um ponto importantíssimo para qualquer tipo de melhoria ou análise de solução de problemas. Então, para isso, se você quer saber sobre stakeholder, eu recomendo aqui esse meu vídeo que está lá no canal The Mike, análise de stakeholder, lá dentro do canal no YouTube, Sala do Kaizen. Você pode ter mais informações de como fazer essa análise. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, e aí, um ponto importante, né? Qual que é o prazo para resolver um problema? A gente tem que ter prazos para resolver, para que tenha senso de urgência. Se não tiver, as coisas não são resolvidas. Que nem diz esse pedacinho desse artigo aqui no administradores.com, que é um país, né? Nosso país é um que rege, tem uma cultura de deixar tudo para a última hora. A gente procrastina tudo, né? A gente adia tudo. E também pode ser percebido no trabalho, então é importante a gente ter os prazos, e ter prazos isso nos ajuda a não acontecer isso. E quando existe um prazo final para uma tarefa, a tendência é quando não existe, né? A tendência é a gente ficar postergando. Então você consegue evitar isso estabelecendo prazos bem definidos, tanto para iniciar quanto para finalizar uma tarefa. Então, um prazo nas coisas é super importante. Isso também nos ajuda nas decisões, e uma frase que eu gosto bastante, que tudo que é adiado é abandonado. Bom, e qual que é o segredo de um bom A3? Qual que é o segredo, o coração dele? São duas coisas, Gemba mais pessoas. Então eu preciso envolver as pessoas e eu preciso estar muito no Gemba para que eu tenha sucesso nessa minha análise desse problema. Bom, pessoas que executam o processo são as mais bem preparadas para resolver um problema. Bom, pessoal, então para este módulo 1, essa pequena introdução, para que a gente possa se aprofundar nos próximos, era isso, queria passar para vocês. E agora a gente vai aí seguir para o módulo 2. Valeu, pessoal!